em ciclos constantes que se comunicam entre si, não existe um separado do outro, todos se comunicam entre si, mas o nosso foco pode estar em um ou outro, uma outra das camadas, um ou outro desses ciclos. Eles são arquetípicos, ou seja, estão ligados a um tipo de experiência que são simbologias, que são símbolos, né? Que são símbolos, que são geometrias. E esses códigos, eles são evolutivos, integrativos e relacionais. Eles nos unem uns aos outros, eles nos auxiliam a nos comunicarmos entre nós e a buscarmos o outro para ter a experiência necessária. Então, a experiência evolutiva que está em torno dessa jornada, ela é natural, mas eu estou convidando você aqui para vivermos isso em grupo, para trabalharmos essa consciência em grupo. Ela é dinâmica, essa experiência, ela pode ser ativada e expandida e reorganizada como uma jornada pessoal. Então, dentro desse cenário, nós vamos experimentando cada vez mais camadas que têm início, meio e fim, passado, presente e futuro. Então, nós vamos experimentar tudo ao mesmo tempo e misturado, porque assim é a nossa vida. A nossa vida, ela não é toda organizadinha energeticamente. Isso você não pode viver porque você ainda não conhece isso. Espiritualmente, a gente vivencia muitas coisas ao mesmo tempo. E essa desordem que busca ordem é um processo natural que vai nos guiando para um nível com maior percepção. Bem-vinda, Eleni. Com maior percepção, com maior autonomia dentro da nossa jornada individual, que nos leva para uma partilha do coletivo. Então, essa jornada, ela nos traz integração e segurança energética. Nós vamos viver este movimento todo para que nós possamos, em momentos de crise futuros, e eles vão continuar existindo, nós possamos acessar a resiliência com facilidade. Nós possamos acessar o movimento de ressignificar, de restaurar, de reconstruir a nossa visão. Quando nós entramos nessa imersão, emergimos, né, dentro desse cenário, nós começamos a compreender que a nossa experiência não está separada dos nossos grupos. Os grupos de trabalho, os grupos de estudo, os grupos familiares. Então, os clusters, eles são estímulos de evolução, mas que unem todos nós dentro de um cenário, ao mesmo tempo emaranhado e, ao mesmo tempo, individual. Então, é realmente uma mescla de muitas coisas. E quando nós compreendemos o que isso representa para nós, nós passamos a compreender que o coletivo e o individual, eles andam juntos, mas que nós só podemos ser uma boa contribuição dentro do coletivo quando nós já compreendemos melhor a nossa posição, o nosso lugar no individual, né? O coletivo, ele se torna sempre melhor conforme nós entendemos qual é o nosso propósito. Quando eu tenho mais certeza do que eu estou representando dentro do meu núcleo, dentro da minha família, dentro do cenário de trabalho onde eu estou, porque eu ouço muitas pessoas dizer assim, ó, perdão, eu estou num trabalho que eu não amo mais, eu estou num lugar que eu não suporto mais, eu estou numa vida que, nossa, é muito pesada para mim. Mas você acredita sinceramente que Deus se equivocou quando colocou você nesse lugar? Você acredita sinceramente que Deus, ele não conhecia a sua alma quando te levou a viver essa experiência que você está vivendo agora? Você acha que ele tinha alguma dúvida de que você seria forte e daria conta, como está dando conta e está sendo forte? Então, quando a gente se faz essas perguntas, por que e para que eu estou vivendo isso?
Por que e para que eu preciso rever uma cena que anos atrás eu já vivi? Então, quando essas recordações, essas lembranças, elas chegam, a gente começa a se perguntar qual dessas camadas eu estou revisitando? E por quê? Qual é a intenção maior dentro desse processo? Então, é um trabalho bonito que vai fazer com que você comece a ter mais clareza de algumas questões dentro da sua vida, certo? E essa experiência, ela vai sustentar a sua jornada pelos 13 clusters. Essa caminhada, ela é uma caminhada de evolução gradativa, onde você vai se permitir ter uma experiência de mais coerência dentro da sua vida, onde você vai integrar aprendizados, você vai compreender muitas camadas, elas estão juntas dentro de um mesmo cluster. E aí você vai olhar e vai dizer, essa e essa, minhas parceiras. Essas outras nem tanto. Mas essas 4, 5 aqui, gente, estive aqui 20 anos da minha vida. Então, o que nós sabemos aí? Sabemos que a alma ali esteve treinando algo com você. E é importante que a gente tenha essa clareza, porque se eu entendo o que se aprende nesse ciclo, logo eu posso compreender qual o movimento que eu preciso fazer para avançar. E às vezes é só ter mais paciência consigo mesmo. Às vezes é só se permitir ter mais paz. Porque a gente se cobra demais, de muitos resultados, acaba cobrando de si um comportamento porque observa parâmetros de comportamentos de colegas e acha que pode estar deslocado, ou atrasado, ou não entendendo, ou não aprendendo. Esse é um equívoco muito sério, muito importante, que nós precisamos finalmente compreender no posicionamento que o ser único que nós somos jamais está no lugar errado e jamais está na experiência equivocada. Eu posso estar apegado a uma camada, apegado a uma experiência, apegado a algumas pessoas, não com coragem suficiente para ir para o próximo nível ainda. E aí precisar de uma experiência, de um ciclo, para aprender a me permitir dar o próximo passo. E que gostoso! Quando a gente faz essa respiração que você fez, soltou. Que coisa boa. Entender. Está tudo certo mesmo, isso não é só uma frase clichê. Está tudo certo, eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, na vida correta. Até aquele companheiro, aquele filho que ainda desafia você, que faz você pensar, repensar as suas crenças, que faz você viver, reviver até momentos de dúvida e às vezes até um constrangimento, né? Às vezes a gente vive com pessoas que a gente ama, constrangimentos, tem coisas que fazem a gente se sentir pequeno. Por quê? Eu preciso estar nesse lugar, né? Então, eu olho para mim e isso integra aprendizados, eu sustento frequências elevadas ou eu sustento frequências de dor ainda. Eu estou ainda fazendo muita força para caminhar ou eu já consigo compreender que é só seguir em frente que eu vou chegar nas próximas camadas. Viver com mais amor e presença é uma condição primária para você passar de um cluster para outro. Respeitar o seu ritmo, o princípio da leveza é, hoje eu vou trazer os princípios, para que você elabore os seus ciclos de clusters, os clusters, tá? Só para te dar um exemplo. Um exemplo para você que nunca ouviu falar dessa palavra. Quando eu falo no cluster do chakra básico, ou do chakra dos pés, vou usar o chakra dos pés. O chakra dos pés é o planejamento da encarnação. Por que eu vim parar aqui nesse planeta? Porque eu estou usando esse corpo físico. Por que eu decidi estar aqui no momento da transição, ascensão do planeta? Dentro da atividade que eu estou elaborando agora, uma das mais desafiadoras. Saúde tradicional e holística, a área da saúde tradicional e holística são as mais desafiadoras agora. Por quê? Porque haverá muita dor.
dor de confusão, de elaboração mal feita, de pessoas que não entendem seus ciclos, de pessoas que não compreendem a realidade, que olham ao redor e não conseguem lidar com o fato de que o filho não ouve, de que a ideia da família é completamente inversa ao que os valores, né, da essência dessa pessoa inspiram. Então, é difícil demais para algumas pessoas e elas simplesmente adoecem. Por dor, por medo, por confusão, por insegurança, enfim. Então, o princípio da leveza, ele diz que você pode crescer, ouça bem, crescer sem forçar. Que você pode ser sua melhor versão nesse lugar onde você está agora. Respeitar o seu ritmo, acolher as suas emoções, não se comparar a ninguém. Não é necessário, você é único, especial e extraordinário. Assim como você olha para algumas pessoas e as admira, você também tem admiradores. Para algumas pessoas, eu falo isso, a pessoa fica me olhando assim, não. Quem? Eu? Quem sou eu na fila do pão? Já ouviu essa frase? Sim. Eu não tenho admiradores? Ah, mas tem. Você não sabe, mas tem. Tem aquela pessoa que ora por você. Tem aquela pessoa que diz, ai, que bom que essa pessoa está aqui hoje. Nossa, meu dia ficou melhor. Eu já vi fulana de novo. Olha, ela tá aí. Que maravilha, que coisa boa. Bênção na vida dessa pessoa. Você já pensou nisso? Que tem pessoas que oram por você, pela sua força, pela sua vida, pela sua saúde? A gente se arrepia quando pensa nisso, né? Porque sempre eu sou a pessoa que oferece o bem. Sempre eu sou a pessoa que oferece o amor. Quando você vive uma situação desafiadora e de repente alguém manda uma mensagem assim para você, você nem falou nada para ela. Você está vivendo um problema, um desafio ou uma fase complicada. A pessoa manda uma mensagem assim para você de uma hora para outra. Olha, eu só quero dizer uma coisa para ti. Hoje eu lembrei de você. Eu lembrei de você e quero te dizer que eu estou aqui para ti. Que você também pode pedir ajuda, não só oferecer. E isso é algo que nos emociona. Porque o vício em oferecer e imaginar que não precisa é só um vício de comportamento. Não é real. Porque o dar e o receber, eles devem estar sempre juntos. Então, acolher suas emoções, não se comparar, não tentar acelerar a sua evolução mais do que o necessário, porque talvez você nem precise aquilo que você olha lá fora e vê no outro. Ah, ele já está fazendo tal coisa e eu ainda não, eu não consigo, parece que eu não vou. Talvez você já tenha isso pronto e o modelo dele é um e o seu é outro. Como que você pode ter certeza que o dele vai ser algo que você também vai fazer? Talvez não. Talvez nunca faça do jeito que aquela pessoa está fazendo, que você tem como modelo. Então, se permita que o seu processo seja natural. Esse é o estudo da semente estelar, porque você é única para Deus. Você é única e especial para a vida. Se Deus precisasse de seres iguais, ele não criaria vários, ele criaria um só. Ele precisaria de um só, né? Um único modelo, uma única consciência, pronto. Não, ele precisa da diversidade. Porque no grande núcleo cheio de diversidade é que vai se treinando o livre-arbítrio. Não é assim? Quando você vê aquele que é tão diferente de você, você olha e pensa, eu não preciso mais disso. Eu já posso ir adiante para uma próxima fase e tudo bem que ele esteja vivendo isso. Eu abençoo a vida dele. Eu abençoo a vida dele porque ele ainda não vê que isso é prejuízo para ele. E tudo bem. E tá tudo bem. Aqui nós entramos no segundo princípio. Olha, esses princípios são uma delícia. Como a gente esquece deles, como a gente esquece. O segundo é a alegria. Feliz mesmo que as coisas lá fora não estejam certas. A energia que expande o seu campo é a da alegria natural. Um dia uma pessoa disse assim para mim, como eu posso ser feliz se o mundo todo é triste? Tem guerra, tem fome, tem doença, tem pobreza, tem injustiça social. Se você quer ser aquela consciência que vai sentar junto e chorar,
Ou você quer ser uma consciência que vai ajudar essas pessoas a inspirar elas para que elas saibam, ei, você também pode ser alguém especial para você mesmo. Você também pode ser saudável, você também pode ser feliz, você também pode ser leve. Aqui, no princípio da alegria, olha, o coração se abre, o corpo relaxa, a energia circula, até a respiração melhora, a criatividade começa a despertar. Você começa a se perguntar, como eu posso ser contribuição para a vida? Deus olha para você e pensa e elabora. Ele trabalha através de nós, não com nós. Ele trabalha através de nós. Cada coisa que nós falamos, fazemos, sentimos e movemos é parte da obra dele. Quando a gente entende isso, a gente relaxa. Ai, que eu esperava que para ser instrumento de Deus eu tinha que fazer X. E eu estou no Y, não posso ser de Deus. Quem foi que disse isso? Quem colocou isso na tua cabeça um dia? Não é verdade. Tá? Então a criatividade, ela desperta e você começa a se sentir vivo. E presença nasce de alguém que é vivo de verdade. Alguém que é vivo de verdade, ele aprende a escolher. Então o corpo dele, ele é um portal de comunicação leve, feliz. A gente começa a olhar para a vida e respirar com mais consciência. Sentir o corpo, sem ficar preocupado. Ai, eu tenho que fazer mais uma bateria de exames que vai que esse meu corpo esteja me preparando mais uma armadilha. Não. Abençoa teu corpo. Eu sou a consciência que anima esse corpo. Ele é maravilhoso. E tudo que nós tivermos que viver juntos vai ser bom. Vai ser uma aula para nós. O corpo é meu amigo. O corpo é meu parceiro. Observar sem julgar o corpo. Tá doendo a perna? Quanto tempo faz que você não pega um creme e faz uma massagem bem gostosa nessa perna que te leva para lá e para cá? O pé está inchado? Quanto tempo faz que você não coloca o seu pé num escalda-pés? Uma água friazinha mesmo, chazinho, faz um chazinho gostoso, bota o pé lá dentro, um pouquinho de sal grosso. Quanto tempo faz que você não trata a você mesma com amor e carinho? Isso é estar inteira no momento presente. Reconhecer aquilo que você precisa nas sensações de sinceridade. E aí nasce o próximo princípio, não podia ser outro, né? O amor por si mesmo. Olha, tem algum segredo nos clusters aqui para a gente evoluir? Não é tudo tão simplesinho? É. É tudo extraordinariamente simples e por isso que é tão desafiador. Como que a gente pode chegar à conclusão que ter a vida simples que eu tenho pode ser a melhor versão da minha vida? Né? Não, eu tenho que ter uma meta gigantesca, se não alcançar essa meta, eu não sou feliz. Quem foi que disse? Que padrão é esse que você copiou e colou e achou que seria isso a sua vida? E se eu não alcançar isso, eu não posso ser realizado e nem me considerar um ser perfeito? Você está acompanhando comigo quantas crenças limitantes nós guardamos no nosso baú? Quantos modelos nós alimentamos, sedimentamos? Quantas vezes a gente olha para si e pensa, ah, mas o meu cabelo não está isso, o meu corpo não está aquilo. Qual é o teu modelo? Qual é o teu padrão de beleza? Pois saiba que só de você sorrir, tem pessoas que olham para você e dizem assim, que pessoa iluminada e mais linda do mundo, meu Deus! Dá vontade de apertar. Delícia! Isso é um padrão de beleza para algumas pessoas. Eu, por exemplo, amo isso. Então, o princípio do amor, ele é uma força que sustenta tudo. E o amor, ele vê a beleza nas pequenezas, nas simplicidades, a gentileza consigo mesmo, a compaixão pelos próprios processos. Você tem compaixão por si mesmo.
Ai, eu estou sentindo meu estômago estranho. Você sabia que você pode massagear qualquer parte do seu corpo, que esteja dolorido, ardido, quente, com febre, qualquer parte? Até o estômago, você pode pegar aí um creme, massagear, espalhar energia, até que a dor dissipe, porque toda dor é um bloqueio. Se você compreende esse princípio, que toda dor é um bloqueio, você sabe que o seu corpo sempre vai ouvir você. Sempre vai reagir aos seus gestos de amor. Então, acolher as suas sombras. Errei? Ok. Porque você viu isso como um erro? Qual o teu padrão de julgamento que demonstra que isso não foi o correto? Como eu posso melhorar? É a pergunta. Deslizei, peça desculpas na hora e já se posicione. Como posso melhorar? Posso fazer uma contração que já vai caminhar nessa direção? Faça. Não fique pensando 3 dias para fazer um movimento. Respeite também os seus limites. Eu estou exausta, eu estou cansada. Deitou na cama, o telefone tocou. Mais alguém precisando de algo. Você só queria descansar, mas não, você não diz não. Por que você não diz não? Porque eu não posso dizer que não. Porque eu preciso dizer que sim. Por que eu preciso dizer que sim? Porque isso está no meu automático. Entende? Então, se Deus, que é perfeito, te deu as 2 palavras, o sim e o não, foi para que você pudesse treinar o seu direito de escolha. E aí, a gente começa a se perguntar e se posicionar, sendo mais grato dentro do seu caminho, dentro da sua jornada, dentro do seu movimento sincero. E esse exercício é o que você vai fazer ao longo de toda a nossa jornada, os 3 encontros. Então, nós vamos ter práticas como microativações diárias, onde você vai aprender como que você vai poder trabalhar essa energia todos os dias, com meditação, com respiração, com um mantra, algo que faça sentido, olhar para você com leveza, respirar, né? Essa respiração mais consciente, ela te traz a âncora da alegria, o olhar amoroso para si, a presença que envolve o seu corpo, que faz você se sentir realmente inteiro. Essa é a fórmula da miogênese. A gente estava falando lá no começo da miogênese espiritual, que é fortalecer a alma no corpo físico, o músculo da alma. Então, nós juntos vamos trabalhar esses 13 temas que eu vou introduzir com você agora. Olha, que profundo que é. Primeiro, presença encarnada. Quem sou eu? Quem é você? O que eu sou verdadeiramente? O eu sou. A energia vital e o fluxo emocional. Que movimento a sua energia constrói? A identidade e a expressão. Quem você é para o mundo. As relações e pertencimento. O poder pessoal e a direção que você coloca na sua vida. Aqui é só uma síntesezinha, tá? Cada tema desses tem 13 subtemas. Então, é muito profundo e é um mergulho onde você vai compreender que você esteve vivendo ciclos amplos de expansão. Mas é claro que você só chegou aqui e está ouvindo isso agora, porque agora você já tem maturidade para acolher todas essas informações. Então, não é demais. Você só simplesmente está pronto. Né? Coração e a coerência, amar e ser coerente com esse amar. A intuição e a voz da alma, a fala, né? A interpretação dessa fala, a consciência superior, quando você já consegue se colocar, se posicionar, propósito e serviço. Qual é a sua missão? A unidade e a interconexão, quando você já está posicionado e já está agindo, irradiando a sabedoria universal, que já é viva dentro de você,
está na sua semente estelar. Ela dorme dentro do ser que você é. A consciência crística maravilhosa, né? Essa deidade linda que é viva em nós, que faz com que a gente experimente as fases sem perder a referência amorosa pela vida. Às vezes a gente acha que está numa fase desafiadora, mas na verdade é só um teste de coragem para saber se você vai enfrentar o que precisa enfrentar, se você vai se posicionar. E se você estiver sozinho, você saberia o que fazer? Realmente sozinho? Quanto do que você aprendeu você vai aplicar na sua prática? Então, quando você vivencia essas fases, você se unifica com Deus. É isso mesmo. Esse é o convite. Esta é a nossa jornada. Cada cluster é um campo de aprendizado. Cada camada é um nível de integração. A parte e o todo, vivenciando a lei da unidade, a lei do um. Todos somos um. Isso não é teoria, é uma prática para quem já reconhece esse lugar de unificação. Cada integração gera expansão vibracional. Quanto mais a gente une, mais a gente expande. Então, a gente conecta e irradia. Conecta e irradia. O que é isso aqui? Não é a pulsação do coração? Não é? A natureza é perfeita. Até o coração, para funcionar, ele precisa fazer mais do que um movimento. Ele se fecha e se abre, porque ele expande o tempo todo. E isso é a elevação da nossa vibração que faz. Cada integração gera, então, expansão vibracional. E cada expansão aproxima você da sua consciência divina. Uau! Seja bem-vindo! Essa é a nossa jornada e esse é o convite. Para que você conheça mais, um pouquinho mais sobre você e reconheça o divino que é vivo dentro de ti. Obrigada pela companhia hoje. Amanhã teremos mais 2 aulas com os próximos módulos, trazendo um pouquinho mais de clareza sobre o que vamos ancorar aqui. Obrigada pela companhia.